Anne, eu concordo 100% com você, viu? Essa aqui é a minha parte preferida. Deus seja louvado, viu? Deus seja louvado. E que bom rever você. Hoje, dia 18 de janeiro, eu preguei aqui no dia 4 de janeiro e falei sobre o segredo para você vencer em 2020. Qualquer coisa, você vai lá no Face e assiste novamente, se você não estava aqui. Mas hoje eu sinto que a gente está com força total, né? Ainda é janeiro e já parece que eu estou em abril, né? A cabeça já está correndo lá na frente. E tem algumas coisas que eu quero já compartilhar com vocês, coisas boas. Né? Em primeiro lugar, hoje eu acordei, geralmente eu não olho meu fone no dia de sábado. O meu maior medo é abrir alguma mensagem que tem algum problema, alguma coisa, e aí vai tirar a minha cabeça do que eu quero compartilhar com vocês. Mas hoje, por alguma razão, a Stephanie mandou uma mensagem, eu digo, eu vou dar uma olhada. A Stephanie nunca me traz problemas, só alegrias, eu vou... Aí eu abri lá e estava lá, pastor, saiu hoje o visto do pastor Richard. E o pastor Richard é o associado, o meu associado, que está chegando para trabalhar aqui conosco, part-time, a partir desse ano. Então, o visto dele saiu, já liguei para ele no caminho, conversei com ele, o coração já está a 1000. E, se Deus quiser, ele chegará aqui meados de fevereiro, juntamente com a sua esposa, Natália, para poder colaborar, não é? Orem por isso, que ele possa chegar e faça uma viagem tranquila, mas é uma boa notícia. Boas coisas Deus tem preparado para nós esse ano. A outra boa notícia é que o acampamento de Páscoa já está confirmado. Falei com o Bill ali atrás, e o que é melhor, ele conseguiu novamente aquele spot lá em Fingal Bay, lá em Nelsons Bay, naquela região. Então, aquele mesmo acampamento em Fingal Bay, maiores detalhes, falem com o Bill, e ele vai explicar aí os detalhes de como proceder. Mas minha vaga, Bill, já garante aí, porque Fingal Bay não tem como ficar de fora. Pode anotar. Mas, gente, temos um ano pela frente. E eu sei que esse vai ser um ano muito bom, pela graça de Deus. E a minha única oração é que Deus faça uso dessa comunidade, de cada um que aqui está, para que nós sejamos luz. E para que muitos que estão aqui, que não conhecem a Jesus Cristo, não têm a esperança que nós temos no coração, que através da sua influência, através do trabalho dessa comunidade, possam ter o privilégio de conhecê-lo, tá bom? Mas vamos ao tema de hoje. Feche seus olhos, querido Pai. Nós vamos abrir a Tua palavra. Eu apenas peço que Teu Espírito nos guie. Tire da nossa mente agora tudo que seja de distração, qualquer pensamento que não faça parte desse momento de adoração espiritual, de tal maneira que possamos conectar contigo, Pai, num nível muito profundo, através do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Você já foi confundido com alguém? Eu já, algumas vezes. Uma que me traumatizou foi na Polícia Federal. Nunca é bom você ser confundido com alguém na Polícia Federal, né? E quando saindo de São Paulo, voltando para cá, eles seguraram meu passaporte e levaram lá para a salinha. E quando leva o passaporte para a salinha, você já treme, né? E o camarada voltou e disse, rapaz, você tem muitos sósias nesse mundo, né? E ele disse, ainda bem que você tem sua documentação em dias. Mas eu fiquei pensando, talvez eu tenha uma aparência muito comum, não sei, né? E não sei se isso é bom ou é ruim. Uma outra vez, há muitos anos atrás, eu estava no Brasil, e o Quarteto Arautos do Rei, quem conhece o Quarteto Arautos do Rei? É um quarteto da Igreja Adventista na América do Sul, no Brasil, muito famoso, não é? Porque são muito bons. E eles estavam se apresentando numa casa de espetáculo com milhares de pessoas. E um dos cantores é meu amigo pessoal. Nós estudamos juntos, nos formamos juntos. Em algum momento eu fui lá no backstage. E eu fui lá para dar um abraço nele. Eu entrei, estava lá por trás, procurando inclusive o quarteto onde eles estavam. E até que eu vi um grupo assim de adolescentes se aproximou. E todos chegaram e me cercaram. E começaram a pedir que eu assinasse ali um autógrafo e tudo mais. E eu disse, olha, eu não sou ninguém famoso. E depois eu descobri que eles acabaram me confundindo com um dos cantores, que era o Tarsis Iraídes. Mostra aí a foto do Tarsis. Parece. Eu sou mais bonito, gente, come on. E eu fico bem à vontade de falar dele, porque ele é o meu amigo. Nós estudamos 4 anos juntos, nos formamos juntos, não é? Mas ele canta melhor que eu tenho que admitir, ele canta bem melhor. Pode tirar a foto. Mas me confundiram com ele. E às vezes eu fico pensando o seguinte, que é o tema de hoje. E é um paradoxo. Porque todos somos iguais.
Todos. Mas, ao mesmo tempo, nós somos completamente diferentes. E nós vamos entender hoje o porquê nós somos iguais. E o que é que nos torna diferentes. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 23. Lucas 23, vamos ler o verso 33. E depois vamos ler do verso 39 ao 43. Lucas 23. Vamos ler o verso 33 e depois o 39. A Bíblia diz o seguinte: E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ou Calvário, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Verso 39 em diante. E um dos malfeitores que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo, e a nós também. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe falou: Em verdade te digo hoje, que estarás comigo no paraíso. Você já pensou por que esse final carrega tantos elementos de natureza teatral, não é? E tão fortes? Porque nós estamos aqui diante do cenário da cruz, diante do Calvário. E essa talvez seja uma das imagens bíblicas mais poderosas que a Bíblia nos apresenta. Porque Jesus está ali crucificado, ao centro. E ao lado dele estão os dois ladrões. E a pergunta que me ocorre é a seguinte: por que são dois ladrões? Por que não eram dois engenheiros? Por que não eram dois médicos? Por que não eram dois políticos? Bem, isso é fácil de entender, mas por que não dois advogados? Mas por que eram dois ladrões? E eu fico pensando nisso, por que eram dois ladrões? E a resposta que me vem à mente é a seguinte: é porque se não fossem dois ladrões, se fossem quaisquer outros dois, nós poderíamos ser tentados a achar que eles foram injustiçados. Nós teríamos talvez até pena deles. Mas o fato de serem dois ladrões já os torna automaticamente merecedores daquele destino infernal. E a gente olha Jesus e olha os dois ladrões, e a gente até quase é tentado a pensar o seguinte: bem feito. Estão colhendo o que plantaram. Estão colhendo o resultado dos frutos do que plantaram. Mas isso me leva a fazer uma outra pergunta, porque à luz de Romanos capítulo 3, 23, onde a Bíblia diz que todos pecaram e carecem igualmente da glória de Deus, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. O que nos torna, então, diferentes uns dos outros? Porque o cenário está ali, Jesus ladeado por dois ladrões. E nós pensamos o seguinte: se alguém tinha que estar ali, que fossem dois ladrões, que fosse esse tipo de gente. Mas o problema é que, à luz da Bíblia, que diz que não há um justo sequer, e que todos nós igualmente pecamos, o que então nos diferencia uns dos outros? O que nos faz diferentes daqueles dois ladrões que ali estavam? Não poderiam ter sido dois adventistas, dois batistas, dois católicos, dois médicos, dois businessmen, dois você e eu? Não poderia. Qualquer tipo de dois. E se não há nenhuma diferença entre nós, porque a Bíblia diz que somos todos iguais, que motivação então tenho eu na minha vida e você na sua vida para ser melhor? Porque se todos pecamos e igualmente aos olhos de Deus estamos destituídos de sua glória, que motivação tenho eu na vida para ser melhor e para buscar o melhor que há em mim? A resposta para mim é óbvia. Apenas para ser melhor. Você deve buscar o melhor na vida, porque é melhor para você ser melhor. Simplesmente por esse motivo. É melhor. Sabe, existem duas grandes verdades na Bíblia importantes que
que eu acredito piamente. E uma delas é a seguinte: a vida é curta. É ou não é? É curta. E eu sei que vocês não vão acreditar, mas esse ano eu faço 50 anos de idade. Eu sei que vocês estão chocados com isso, que parece bem menos. Mas 50 anos de idade, a vida é curta demais. Curta demais. Uma vez eu lembro quando Chico Anísio, um comediante famoso no Brasil, que já morreu há alguns anos, e numa entrevista, já em idade avançada, perguntaram a ele se ele tinha algum arrependimento na vida. E eu gostei da resposta dele, porque ele disse o seguinte: o meu único arrependimento na vida é que eu não tenho tempo mais de fazer tudo que eu gostaria, tudo que está na minha cabeça. A vida é curta. Então, se ela é curta, seja sábio, não desperdice. Eu falei isso no dia 4 de janeiro, quando preguei aqui. Você não vai ter 20 anos a vida toda, você não vai ter 25 a vida toda, você não vai ter 35 a vida toda. O que você quer colher, semeie agora. O que você quer fazer, sabe, ponha o esforço agora. Você não vai ter a idade que tem a vida inteira, porque a vida é curta. Mas uma outra verdade importante é que a vida também é longa. Parece contraditório, né? Mas a vida é longa. E a vida é longa no sentido de que você vai ter tempo suficiente ao longo da vida para colher o que você plantou. Então, muito cuidado com as sementes que você joga no solo. Você vai ter tempo de colher o que você plantou. E alguns colhem depois um fruto amargo, porque acharam que talvez isso nunca voltaria. Mas a vida, ela é longa o suficiente para você colher o que você plantou. Mas voltando àquela pergunta inicial, você deve buscar o melhor em você, porque é melhor para você ser melhor. O problema é que quando a gente pensa em ser ou fazer algo melhor, a gente sempre pensa da perspectiva da comparação. Quando a gente pensa em ser melhor, a gente pensa sempre em ser melhor que o outro, não é? A gente vive nesse estado constante de comparação. Mas eu queria que você entendesse uma coisa. A única pessoa que você pode ser melhor é você mesmo. Você só pode ser melhor que você mesmo. A única pessoa que você pode superar na vida é você mesmo e não o outro. A gente não está aqui nesse mundo numa competição de valores, de riquezas, de capacidade, de dons, de quem alcança mais, quem corre mais, quem chega mais. Se você vive essa vida numa competição constante contra os outros, eu sinto dizer, você já é um perdedor. Porque você nunca vai chegar lá. A única pessoa que você pode ser melhor nessa vida é você mesmo. E eu sei que é difícil absorver isso numa época de Instagram, de Snapchat, onde você está constantemente se avaliando em função do outro, quando você deveria se avaliar apenas em função de você mesmo. Eu aprendi hoje, sabe, depois desses anos de vida, que a única pessoa que eu posso superar na vida sou eu mesmo. E por isso é melhor para mim ser melhor, é melhor. Mas a gente lê a história, eu volto à história aqui de Lucas 23, Jesus e os dois ladrões. E eu penso o seguinte, que critérios nós podemos usar para nos diferenciarmos? Nós somos iguais, mas também somos diferentes. Então, quais critérios nós podemos usar para nos diferenciarmos? Que critérios nós usaríamos para diferenciar aqueles dois homens, aqueles dois ladrões lá pendurados na cruz? Porque mesmo sendo ladrões, enquadrados na mesma lei, pagando a mesma sentença, eles não são iguais, eles não são. Eles são iguais perante a lei, mas eles não são iguais perante um o outro. Isso vai ficar evidente na história. Então, que critérios nós podemos usar? Critério moral? O que é que você acha? O moral seria um bom critério? Qual deles é melhor que o outro? Eu não confiaria em nenhum dos dois. São ladrões. O critério moral, para mim, não serve. Eles são ambos criminosos. O critério legal, não, porque ambos estão pagando a mesma sentença. Eles são iguais perante a lei. Talvez o critério religioso, quem deles ali é mais crente que o outro? Não sei, aparentemente nenhum deles tem muito perfil religioso, né? Senão não estariam ali naquela cruz. Na verdade, só há um critério capaz de diferenciar ser humano de ser humano na história e na humanidade.
E esse único critério que pode diferenciar um ser humano de outro não é etnia. Não importa se você é brasileiro, português, madeirense, chileno, australiano, não importa. Esse não é o critério. O critério também não é o quanto você conhece, não é a cor de sua pele, não é o carro que você dirige, não é o dinheiro que você tem, não é o visto que você tem, as graduações que tem. O único critério que pode nos diferenciar uns dos outros, no presente e na eternidade, é a resposta que o coração humano dá ao Jesus Cristo crucificado. É o único critério. Todos pecaram, todos pecaram. Mas a diferença está na resposta que você dá ao Jesus na cruz. E vamos analisar qual foi a resposta que eles deram? Por exemplo, o primeiro ladrão, o que blasfemava, a gente não sabe o nome dele, é o que blasfemava. Qual foi a resposta que ele deu? Ele blasfemava. Ele estava blasfemando na cruz. Faz alguma coisa, tá, não sei o quê. Depois ele tenta manipular Jesus. Tu não és o Cristo? Faz alguma coisa por você e por a gente. Resolve o problema. E é interessante porque ele está ali na cruz, mas ele está até o último momento da vida tentando arrumar um jeitinho de se livrar da dor. Ele não está preocupado com quem Jesus é. A única preocupação é saber o que é que aquele Jesus, que as pessoas dizem que faz alguma coisa, pode fazer por mim. Ele quer o que Jesus pode dar, mas ele não quer saber quem Jesus de fato é. E ele acaba revelando um pouco da sua espiritualidade, porque fica para mim bem claro que a visão que ele tinha de Jesus Cristo é que, se ele é Deus, eu quero ver o que é que ele pode fazer por mim para me ajudar. Deus era alguém a quem ele buscava, na hora da necessidade e na hora do aperto. E eu sei que você não é ladrão, mas você não se identifica com ele de vez em quando, porque eu me identifico. Às vezes eu não estou conectado com Deus como eu deveria, mas basta apertar um pouquinho de um lado que eu corro para quem? Eu corro para ele. Basta a coisa complicar, basta um problema aparecer, uma doença, está sem trabalho, o visto está demorando, a coisa não saiu como você planejou. E aí você corre para quem? Corre para ele. Tu não és o Cristo? Faz alguma coisa. A mesma oração, com outras palavras. Mas a mesma oração. Tu não és Deus? Cadê? Faz alguma coisa. Tem gente que nunca ora. Basta o avião dar uma chacoalhada. Faz uma oração profunda. Eu já vi muitos desses dentro do avião. Já viu? O avião começa a chacoalhar, está aqui balbuciando, orando para qualquer coisa, né? Quanta gente não orou por causa dos bushfires? E é bom que tenha orado. A minha pergunta é, quantos vão continuar orando depois que os fogos apagarem? Essa que é a pergunta. Porque a nossa tendência é tentar manipular a Deus, como aquele ladrão fez. Mas agora tem um segundo ladrão. Vamos ver a resposta que ele deu. O segundo ladrão é aquele que confessa o seu pecado. E ele carrega o temor no coração de Deus. Porque ele olha para o seu companheiro e ele diz o seguinte: nem ao menos temes a Deus, estando sob a mesma condenação. Ou seja, ele tem o temor de Deus no coração. E eu fico surpreso com isso, porque a gente nunca imagina um ladrão com temor de Deus no coração. A gente imagina uma pessoa que vem à igreja, uma pessoa que lê a Bíblia, que conhece a Bíblia. Mas aqui está esse rapaz, essa pessoa com aparência repugnante, mas com temor de Deus no coração. E tem algo mais. Ele discerniu aquilo que a maioria não enxergou naquele dia. Nem mesmo os discípulos, porque todos fugiram. Ele enxergou naquele dia o que ninguém viu. Que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo inteiro. Ele viu o que ninguém viu. E aí ele repreende o seu colega. E na hora que ele repreende o colega, ele recebe de Deus um insight, uma revelação. E ele olha para o lado e ele percebe o que ninguém percebeu. Uau! Esse aqui no meio, ele é diferente. É Deus ao meu lado, morrendo comigo. Ele viu o que ninguém viu. Aprenda uma lição importante. O mais importante na vida não é o cenário.
mas é o olhar. Não é o que você vê, mas é como você vê. Aqueles dois homens olhavam para a mesma pessoa e cada um enxergou uma coisa diferente. O importante não é o que você vê na vida, mas é como você vê. Então decida ver o melhor no outro. Decida ver bondade no outro. Decida acreditar que Deus tem coisas boas para você, que Ele ama você, que Ele cuida de você. Olhe para as outras pessoas e não importa quão desfiguradas elas estejam, veja em cada pessoa um pedaço de Deus, porque ela tem uma imagem de Deus implantada nela, mesmo que um pouco desfigurada. O importante não é o que você vê, mas é como você vê. E ele viu Deus, ele viu Jesus como substituinte ali na cruz. O curioso é que logo depois, ele reconhece a sua culpa. É interessante que ele fala para o seu colega na cruz o seguinte: olha, nós estamos aqui porque merecemos, não é? Nós estamos aqui pagando pelos nossos erros. Ele não tenta justificar, ele não tenta encontrar desculpas, ele não tenta dizer, por exemplo, não, eu estou aqui, mas é porque o meu pai e a minha mãe não me ensinaram, não me deram as oportunidades, ou porque os meus amigos não me deram o apoio que eu precisava. Eu estou aqui porque a vida é difícil demais, eu estou nessa situação porque eu não tive... Não, ele não encontra justificativas, ele não dá desculpas. A culpa de você ser quem é e fazer o que faz não é do outro. Entenda isso. Não é do seu marido. A culpa não é de sua esposa. A culpa não é do seu chefe. A culpa não é do outro. A culpa não é do pastor. A culpa não é nem do diabo. A gente culpa muito o diabo pelas nossas próprias decisões. A culpa é sua. E enquanto você não reconhecer isso, você não vai conseguir nunca mudar. E ele não dá desculpas. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Eu estou pagando pelo que eu fiz. Mas o que eu gosto é que, embora ele reconheça, ele não aceita aquele seu fim como sendo uma realidade final. E essa história, para mim, é um incentivo para todos aqueles que, em algum momento da vida, já pensaram em desistir de alguma coisa. Seja de um sonho, de um plano, ou até mesmo da sua caminhada com Deus. Não desista. Ele reconhece que ele está no fim. Mas ele não aceita aquele fim como sendo a sua realidade final. Ele acredita que ainda existe uma possibilidade. Ele está culpado diante dos homens, mas ele é absolvido por Deus. E naquele momento acontece o clímax da história. Ele se lança nos braços de Jesus, não é? Figurativamente, lógico, ele estava na cruz. E ele diz: Senhor, lembra-te de mim, Jesus, quando vieres no teu reino. Resultado? Haverá mais um ladrão no céu. E o céu estará cheio de ladrões, prostitutas, adúlteros, gente com problema, gente que não merece, mais um pecador no paraíso, mais um perdido que foi achado. E eu falei tudo isso porque quero compartilhar alguns ensinos com vocês. Vamos para o sermão agora. Em primeiro lugar, Deus é capaz de arrancar o que há de melhor em você, mesmo na sua pior hora. Deus é capaz de tirar o melhor do pior, não importa o que seja. Porque esse homem do capítulo 23 de Lucas, ele está vivendo sua pior hora. Você consegue imaginar uma pior situação na vida do que aquela? Pendurado numa cruz, com as pernas quebradas ali, para morrer. Mas é na sua pior hora que aparece o melhor dele. Que contradição! Então, na sua pior hora, não significa que o pior será tirado de você. É o que a Bíblia ensina aqui. Porque esse homem está morrendo, e aí ele recebe uma revelação: Deus está aqui do meu lado. E a sua pior hora se transforma na antessala da sua melhor visão e encontro com Deus. Já imaginaram que coisa tremenda? Eu lembro quando eu colportava, e explicando o que é colportagem. Colportagem é um trabalho que muitos estudantes em nossas universidades fazem nas férias, vendendo livros e materiais da igreja para poderem justamente levantar algum recurso e voltar para a universidade no semestre seguinte. E eu lembro que eu fui colportar e eu fui certa vez para Joinville. Tem alguns de Joinville aqui, né? Quem é de Joinville? Tem alguns joinvilenses ali, o Marcão ali, com muito orgulho, né? Então, e eu lembro que eu estava lá em Joinville, Santa Catarina, num dos piores momentos da minha vida.
Meu pai tinha recém saído de casa, eu estava lá comportando, 18 anos de idade, num lugar que eu não conhecia, sozinho. Verão, calor infernal, nunca tinha... Achei que o sul fazia frio sempre, né? Mas Joinville devia estar uns 40 graus ali, terrível calor, sem dinheiro. A minha rotina e minha refeição diária era banana com aveia, no café da manhã, no almoço e no jantar. Acho que até hoje eu tenho um trauma disso, eu não gosto de comer aveia, né? Mas todo dia era banana com aveia, porque era o mais barato, era o mais simples que tinha. E foi a primeira vez que eu lidei com um preconceito maior, regional, porque eu sou do Nordeste, eu sempre morei no Nordeste. Mas eu estava ali, em Santa Catarina, lá em Joinville. E eu lembro que eu estava vendendo os livros e depois eu fui fazer a entrega. E eu cheguei na loja de um senhor, lembro até hoje, uma loja de relógios. E eu lembro que, enquanto ele estava lá, ele comprou os livros e ele estava assinando o cheque, preparando o cheque para me pagar. E eu, para manter uma conversa, né, ali, sabe, quebrar aquele gelo, e eu comentei com ele, disse, olha, a sua cidade é muito boa, né? Estou gostando demais de Joinville. E era verdade, de fato, uma cidade muito bonita, muito agradável, apesar do calor naquela época. E ele olhou para mim e disse, olha, essa cidade aqui já foi muito melhor. Mas chegaram os nordestinos e começou a descer a lenha. E ali, e eu calado na minha, e ele assinando o cheque, né? E eu calado, disse, deixa ele assinar o cheque. Ele ali, assinou o cheque, e vieram, e a cidade já não é mais a mesma, e no final, me entregou o cheque. Quando ele me entregou o cheque, ele fez uma pergunta, a propósito, de onde você é? Aí eu disse, olha, eu sou de Recife. Ele disse, mas não são todos, viu? Lá tem uns que são gente boa. Aí eu digo, tá bom, botei o cheque no bolso e fui embora. Mas, irmãos, era um dos piores momentos da minha vida, em todas as situações. Eu olhava e não via para onde, não via como sair. Mas foi naquele período que eu talvez mais amadureci em minha vida, em minha relação com Deus. Foi ali que Deus, sabe, me mostrou de possibilidades, que eu descobri o cuidado de Deus, como Deus ele tem planos para a vida e que basta a gente crer e confiar nele. Então, o pior momento não significa que o pior será arrancado de você. Deus pode tirar o melhor do pior momento de sua vida. Um outro ensino que eu aprendo com essa história é a descontinuidade entre a lei dos homens e a lei de Deus. Porque aquele ladrão, ele está sendo condenado, recebendo o castigo que merece. Mas enquanto ele paga aos homens, ele está sendo perdoado por quem? Por Deus. Você percebe a descontinuidade entre a lei dos homens e a lei de Deus? Ele está pagando aos homens, não tem jeito, está condenado. E no momento que ele está sendo condenado pelos homens, ele está sendo absolvido por quem? Pelos céus. Por isso, nunca se apresse em julgar o outro. A gente olha para alguém e pensa, está perdido. E um dia o perdido vai para o céu e você fica. Não se apresse em julgar. Jesus revelou naquele dia a incapacidade humana de julgar qualquer coisa. Porque a gente não vê, a gente não enxerga o que de fato acontece. E eu vou provar para vocês. Vou provar. Imagine a cena que está acontecendo no Calvário. E você está ali no meio da multidão. Imagina que temos os três aqui, ok? Os três aqui. Posso chamar vocês três aqui para ilustrar? Os dois aqui. O Patrick pode vir me ajudar? Vem aqui. É até bom que vocês estão com a mesma cor de camisa, então vocês vão ser os ladrões. Obrigado, fica de um lado aqui, viu? Ó, não foi planejado, mas a mesma sentença, a mesma condenação. E aí imagina a cena. Imagina o seguinte, você está lá na multidão, longe do Calvário, e você olha e vê Jesus e os ladrões. Você está lá no meio da multidão, aquele curioso, né? O pessoal está ali, o que é que está acontecendo? Aí, de repente, você vê o ladrão aqui da esquerda olhar para Jesus e movimentar os lábios, falar alguma coisa. Fala aí alguma coisa. Tá. Falou alguma coisa. Aí você está de longe pensando, o que é que ele falou? Você não viu nada, você está ali. Aí o outro ladrão lá da outra ponta olha para o companheiro e fala alguma coisa também, que você não escuta. E aí você fica curioso, a multidão ali olhando aquela cena. Depois ele olha para Jesus e ele diz alguma coisa.
para Jesus. E você está agora mais curioso, o que é que ele falou para Jesus? E Jesus olha para ele e fala alguma coisa. Fala alguma coisa. E acabou o diálogo. E aí a multidão está ali pensando. E você volta para casa. Pode sentar lá, brigadão, gente, valeu. Se nós não tivéssemos a narrativa de Lucas, porque Lucas é o único escritor bíblico que contou essa história, não está em nenhum outro evangelho, você não encontra esse diálogo em outro evangelho. Se nós não tivéssemos a narrativa de Lucas, o que nós teríamos era isso. Porque os outros apenas dizem que 2 ladrões foram crucificados ao lado dele, mas não dizem um diálogo, não trazem um diálogo. E aí, se a gente não tivesse Lucas, o que nós teríamos hoje era um filme mudo. Nós teríamos o diálogo, mas não saberíamos o conteúdo deles. Imagina! E você sabe o que ia acontecer? Como é que você ia interpretar esse diálogo? Você ia projetar em Jesus e nos ladrões suas crenças e preconceitos. E não, talvez, o que de fato eles falaram. Vamos supor que você é um cristão bem legalista. Você ia olhar para aquela cena e ia dizer, eu acho que Jesus olhou para o ladrão e disse assim, bem feito, rapaz. Você não imagina o que te espera quando terminar isso aqui. Se você já é um cristão bem liberalzão, você ia pensar o seguinte, que Jesus ia estar dizendo para ele, fica tranquilo, no final dá tudo certo, a gente dá um jeitinho, no final todo mundo vai para o céu, fica tranquilo. Se você é uma pessoa espiritualista, você ia olhar e ia dizer, eu acho que ele está dizendo o seguinte, isso aqui é karma, né? Você está pagando o que... Se você fosse um policial na multidão, você ia ficar preocupado, porque você ia pensar o seguinte, eles devem estar tramando uma fuga, eu vou ficar aqui de olho. Estão lá, arquitetando. Você percebe? Se nós não tivéssemos o diálogo de Lucas, nós teríamos um filme mudo, e nós julgaríamos os 3. E nenhum do julgamento que nós fizéssemos jamais seria, com certeza, nem sequer perto, próximo do que de fato aconteceu naquele dia. E a minha pergunta é o seguinte, como é que você julga as cenas dessa vida que você vê e não sabe? Como é que você julga os outros? Quantas vezes eu já não errei? Porque eu olhei para alguém e disse, aquela pessoa deve ser chata demais. Aí depois me aproximo, gente boa. E o inverso também, nossa, que pessoa legal. Convive depois um pouquinho, lhe dá uma rasteira, fala umas coisas e você diz, nossa, como eu errei no meu julgamento. Como a gente julga? Se não fosse Lucas, como você julgaria o que você viu? O terceiro ensino dessa manhã é o ensino da fé. E a fé, ela é apresentada nessa história como vital. Porque a fé, segundo a Bíblia, torna qualquer pessoa um santo. E aí eu tenho uma pergunta profunda para você. Quem vai para o paraíso? Um ladrão ou um santo? Pode pensar um pouquinho. Quem vai para o paraíso? Um ladrão ou um santo? O que mudou naqueles 5 minutos pendurado na cruz ao lado de Jesus? Pelo que me consta, ele não subiu nenhuma escadaria, ele não assistiu nenhum culto na igreja, ele não leu a Bíblia, não deu tempo de guardar nenhum mandamento, apesar de ter transgredido quase todos. O que aconteceu naqueles 5 minutos pendurado na cruz? O milagre da fé e da graça. E no momento que ele creu em Jesus como sendo o substituinte, que morria pelo seu pecado, naquele minuto, instantaneamente, ele foi feito santo diante de quem? Diante de Deus. E essa história daqui na Bíblia não é para você entender, porque eu não entendo. Ela está aqui na Bíblia para que você creia no milagre da fé e no poder da graça. E esse é o problema de alguns de nós que estamos aqui. A gente fica com medo de dar um passo para frente, de se comprometer mais, que a gente quer entender tudo, sabe? Se não fizer senso. Mas muitas verdades bíblicas não são para serem entendidas, elas são para serem cridas, aceitas, vividas, experimentadas. E se você ficar esperando entender tudo aquilo que você lê, você nunca vai estar pronto para avançar pela fé, para caminhar com Ele, para experimentar a alegria de viver com Ele, de ter prazer em louvá-lo. Salmo 34:8 diz, provai e vede que Deus é bom. Tem que provar, tem que provar.
Eu quero encerrar hoje, irmãos, dizendo que está tudo aqui nessa história. Tudo aqui. Nunca mais na minha vida eu vou me impressionar com as aparências. Nunca mais. Porque de acordo com a Bíblia, todos nós somos iguais em nossa essência. Todos pecamos. Não tem diferença nenhuma. Não importa a roupa que você está vestindo. Não importa se você veio dirigindo um Jaguar ou se chegou aqui de bicicleta ou caminhando. Todos nós somos iguais diante de Deus. Por isso, naquele dia, poderiam ter sido quaisquer dois. Não faria a menor diferença. Mas Deus, na sua providência, colocou na cruz 2 ladrões para que a sua graça fosse ainda mais escandalosa. Segundo lugar, mesmo que essa seja a sua pior hora, Deus pode arrancar o melhor de você. Amém? Eu não sei como será o seu 2020. Não sei. Espero que seja bom. Talvez você começou o ano e a sua cabeça já está atormentada pelo turbilhão de problemas e coisas que tem pela frente. Eu não sei como será. Mas eu posso dizer uma coisa com sinceridade. Não importa o que vem pela frente. Se na sua ótica é bom ou ruim. Porque Deus pode arrancar de você, na sua experiência de vida, o melhor. Mesmo que seja o pior ano de sua vida. Não importa. Apenas caminhe com Ele. Fique juntinho dEle. Terceiro lugar, tome cuidado com o que diz ou com o que pensa a respeito de alguém. Não julgue. Você nunca será capaz de ouvir o diálogo que acontece no coração de uma pessoa. Nunca. Você nunca saberá toda a história. Sempre parcialmente. Sempre parcialmente. E o interessante é que um dia alguém chegou e disse o seguinte: olha, eu ouvi tal pessoa, né, ela veio e me falou mal a respeito de você. E a pessoa falou para mim. E aí eu lembro que eu olhei para a pessoa e disse o seguinte: sabe o que é que mais me preocupa? Por que que essa pessoa se sentiu confortável para falar de mim para você? Isso é o que me preocupa. Porque nunca ninguém veio falar mal de Ângela para mim. E por que não vem? Vocês têm alguma desconfiança? Porque provavelmente vai ouvir o que não quer. Mas às vezes me preocupa mais porque é que alguém se sente confortável de falar de alguém para outro. E essa pessoa absorveu isso e ouviu. Me preocupa mais a atitude desse. Me preocupa mais. Nunca julgue. Nunca interprete uma história sem conhecê-la por completo. Porque você não ouve o diálogo. Você não sabe de toda a história. E em último lugar, responda positivamente hoje a graça de Deus em Jesus. Sabe, irmãos, a única coisa que fará diferença na vida é isso. É isso. Tudo mais que você acha que faz grande diferença na vida, não faz. A única coisa que faz diferença na vida é a resposta que você dá ao Jesus Cristo crucificado. E o meu apelo hoje é que você responda de maneira positiva a esse Jesus. Eu não entendo essa história. Aquele dia terminou e a Bíblia diz que as pessoas voltaram para suas casas, possivelmente sem entender o que aconteceram, porque nenhuma delas também ouviu aquele diálogo. Aquele diálogo possivelmente foi escutado por Maria e por João, que estavam ali próximos à cruz. Maria não saiu da presença de Jesus, ela ficou ali e João ao lado dela, todos os outros fugiram. E possivelmente depois eles contaram para Lucas, quando ele escreveu o seu evangelho. Mas ninguém sabia o que eles haviam conversado. Mas sabe, se aquele ladrão não tivesse respondido positivamente a Jesus Cristo, essa história não estaria na Bíblia. Vocês acham que estaria a história aqui? 2 ladrões que morreram na cruz. A beleza dessa história é que um deles respondeu positivamente e a sua vida foi mudada. Por isso eu apelo para você, responda positivamente. Eu não sei que planos Deus tem para você, tem um ano pela frente. A única coisa que você deve se preocupar é responder positivamente a Deus. Porque eu sei que se você responder positivamente a Deus, você vai dar a oportunidade e criar o espaço para que Deus trabalhe em sua vida. E para que os planos dele e não os seus, os sonhos dele e não os seus, se cumpram em você. Às vezes eu me pergunto o que teria acontecido na minha vida. Se aos 16 anos de idade, 17 anos, eu não tivesse dito sim para Jesus, o que teria sido? E hoje eu olho aos 50 anos, depois desses 35 anos que se passaram
desde que eu de fato tive encontro com Jesus, e eu fico imaginando o que teria sido de minha vida se eu tivesse escolhido um outro caminho. Eu não sei e nem quero saber, porque eu agradeço a Ele por ter tocado meu coração naquele dia. Hoje é o seu dia, porque Ele está aqui. E o mais importante não é o cenário que você vê ao seu redor, mas é como você responderá a esse Jesus Cristo nessa manhã. Que Deus te abençoe. Amém.